Então a gente vai fazer ele na batedeira, tá? Mas se você não tiver batedeira ou não quiser fazer na batedeira, pode bater na mão. Eu só não recomendo fazer esse aqui no liquidificador porque o método de preparo dele é diferente, tá? Então segue tanto na batedeira quanto na mão, da mesma forma que eu vou te mostrar aqui. Então primeiro eu vou te mostrar todos os ingredientes, depois eu te falo a ordem e o método de preparo. Aqui eu tenho, vamos começar pela farinha, tá? 2 xícaras de chá de farinha de trigo ou 240 gramas, tá? 1 xícara de chá de açúcar refinado ou 180 gramas, 3 ovos, meia xícara de chá de suco de laranja. Se não quiser usar o suco de laranja, pode trocar pela água, mas ele dá todo o sabor especial aí no nosso bolo, tá? Então, meia xícara de chá de suco de laranja ou 120 ml. Aqui eu tenho óleo. Não recomendo que você use a manteiga nem a margarina nesse caso, é o óleo mesmo, tá? Tenho aqui 1/3 de xícara de chá de óleo ou 80 ml. Aqui eu tenho cachaça, então são 80 ml de cachaça ou 1/3 de xícara de chá. Ela não fica com o álcool evapora quando a gente assar o nosso bolo, só fica com o sabor também. Se você não quiser usar a cachaça, é só você retirar ela, mas ela dá o sabor aí especial também do bolo quentão, tá? Então 80 ml ou 1/3 de xícara. Tenho aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Aqui eu tenho 1 colher de sopa de raspas de laranja, ó, raspas de laranja, e aqui eu tenho 1 colher também de gengibre ralado, tá? Então ralei aqui o gengibre e ele tá aqui. Se você quiser trocar a raspa de laranja pela raspa de limão, pode também sem nenhum problema, tá? Mas o bolo quentão, ele é muito importante que você utilize todos esses ingredientes que eu tô te falando aqui. Não faça nenhuma substituição, mesmo que possa, como no caso do suco de laranja, trocar pela água, tá? Porque é tudo isso aqui, a junção de tudo isso que vai dar o sabor de quentão no seu bolo. Ele não fica com teor alcoólico porque a cachaça ela vai evaporar, só fica o sabor mesmo, tá? Então aqui na batedeira a gente tem que bater primeiro ovos, então coloco aqui os 3 ovos, o açúcar e o óleo, tá? Coloco tudo aqui e vou levar para a batedeira, bater por cerca aí de 2 minutinhos a 3 minutinhos até formar um creme homogêneo e mais clarinho, tá? Então vou levar para bater e a gente já volta para colocar os outros ingredientes. Se não for fazer na batedeira, bate bem na mão com um fouet ou até mesmo com um garfo, caso você não tenha um fouet aí, tá? Até ele formar um creme. Demora um pouco mais para bater na mão, mas você também consegue fazer. Então vou levar para bater e a gente já volta para continuar. Agora que nós já batemos, ó, fica aqui uma mistura bem homogênea, tá? Um creme, olha só, que é a junção do ovo, açúcar e óleo. Depois disso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o suco de laranja, a cachaça, o gengibre, as raspas de laranja e misturo aqui levemente. Se você quiser fazer esse processo todo na batedeira, sem desligar a batedeira, pode fazer, tá? Então bateu o creme primeiro, depois que virou um creme, tá? Bateu o creme não, bateu o açúcar, ovos e óleo, até virar um creme, virou um creme, você acrescenta o suco de laranja, a cachaça, as raspas de laranja e o gengibre ralado. Agora eu coloco a farinha de trigo, pode colocar de uma vez. Misturo aqui levemente só para ajudar a batedeira e não voar tudo a hora que eu ligar a batedeira. E vou voltar para a batedeira por mais 1 minutinho apenas para incorporar essa farinha de trigo e ficar tudo muito bem misturado, tá? O fermento é por último, a gente mistura depois com o fouet, o fermento, tá? Então vou levar para bater na batedeira essa mistura aqui por mais ou menos 1 minutinho e depois a gente volta para finalizar. Depois que a nossa massa tá batida, ó, ela não é uma massa pesada, fica uma massa bem leve. Eu acrescento o fermento em pó e vou misturando bem aqui com o fouet até incorporar. Não precisa bater na batedeira ou pode bater
rapidamente por cerca aí de 15 a 30 segundos para incorporar esse fermento. O meu forno, ele já está pré-aquecendo a 180 graus, tá? Entre 5 a 10 minutinhos. E a forma que a gente vai usar é essa aqui. Ela tem 24 na boca, 22 no fundo, 9 centímetros de altura, tá? Se não quiser fazer um bolo grande desse, pode dividir em duas formas pequenas de 15 centímetros, tá? 15 no fundo, 19 na boca. Misturei bem aqui o fermento. Vou pegar a espátula para me ajudar a passar aqui para nossa forma. Prontinho. Agora eu levo para assar. Mantenho assando no forno a 180 graus, tá? Por cerca de 40 a 45 minutos. Pode ser que o seu seja mais rápido ou demore um pouco mais. O importante é não abrir o forno antes de 30 minutos para o seu bolo não murchar e nem solar, tá? Então, vou levar para assar e enquanto isso a gente já vai fazendo a cobertura. Começando aqui a cobertura do nosso bolo quentão, ela é uma cobertura de quentão também, tá? Então eu recomendo demais que para fazer esse bolo você siga exatamente todos os ingredientes para dar o sabor do quentão, tá? Aqui na panela, vou ligar aqui o meu fogo, coloco no fogo médio e eu vou colocar já uma lata ou caixinha de leite condensado, pode ser o leite condensado semi-desnatado, tá? Uma caixinha de creme de leite, eu uso creme de leite de caixinha mesmo, porque ele tem 17% de gordura e é o ideal pra gente fazer aqui a nossa cobertura. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal, tá? Aqui eu tenho gengibre ralado. A gente vai colocar aqui em torno de uma colherzinha de chá, tá? Então é bem pouco mesmo para não dar o sabor muito forte aqui nesse caso. No bolo, como era mais coisa, a gente coloca um pouco a mais, mas aqui para cobertura não coloco tanto, tá? Aqui eu tenho essência de laranja, uma colher de sobremesa de essência de laranja e aqui eu tenho 20 ml ou mais ou menos 2 colheres de sopa de cachaça, tá? Só que isso a gente só vai colocar por fim, porque se eu colocar aqui agora, vai tirar um pouco o gosto. Então o sabor fica mais específico, mais forte quando a gente coloca ao final. Então aqui no começo é leite condensado, creme de leite, margarina e o gengibre ralado, tá? Vou mexendo aqui sem parar até dar o ponto da nossa cobertura. O tempo ele pode variar de acordo com o seu fogão, de acordo com a sua panela, com a marca dos ingredientes, tá? Então, recomendo que você se atente ao ponto aqui da nossa cobertura que eu vou te mostrar, tá? Então, vou mexendo aqui sem parar, não para de mexer para não queimar. Vai mexendo sem parar até dar o ponto certo. Assim que der o ponto, a gente vem com a essência e com a cachaça. Então, vou mexendo e já volto para a gente finalizar a cobertura. Agora, nesse ponto aqui, olha só, que já tá bem cremoso, borbulhando bastante, tá? Ó. Tá como se fosse um creme grosso. Ó, não é ponto de brigadeiro, tá? É ponto de cobertura. Então, ele fica mais mole mesmo assim na panela, porque depois a gente tem que deixar ele esfriar para conseguir cobrir o nosso bolo e ele dar o ponto correto, tá? Estabilizar por completo para a gente conseguir cobrir corretamente o nosso bolo de quentão. Nesse ponto aqui, eu desligo o fogo, porque eu não quero que ele cozinhe mais, tá? Deixa eu abaixar aqui as bolhas, então vou mexendo para ajudar esse processo aqui. Ó. Esses pedacinhos assim são os pedacinhos de gengibre, tá? Então, ó, fica aqui os pedacinhos do gengibre que a gente ralou. Pronto. Parou de borbulhar, eu coloco aqui a essência de laranja, misturo bem. E em seguida, coloco já a cachaça. Misturo bem também. Não se preocupa que não vai desandar, não vai talhar, mas é importante que a gente faça esse processo aqui, principalmente da cachaça, depois que desliga o fogo, tá? Se a gente coloca a cachaça antes, corre o risco de talhar a nossa cobertura e também corre o risco de ficar mais mole do que deveria. Então a cachaça coloca aqui no final
E agora eu já vou passar para um pote, cobrir com papel filme em contato para não formar nenhuma película por cima da nossa cobertura e vou deixar ela descansando, esfriando, pelo menos por 4 horas, tá? Para estabilizar, dar o ponto correto e esfriar por completo. Agora já finalizamos aqui o nosso bolo quentão. Lembra que eu te falei que ele fica mais coradinho por conta do suco de laranja? Então se fizer com a água, ele fica mais clarinho, tá? Meu bolo tá muito bem assado, é um bolo muito fofinho por dentro, um bolo maravilhoso por fora. Só assim ele já tá lindo. E aqui tá a nossa cobertura. Olha só, o ponto dela, tá? Da cobertura depois que a gente deixa ela descansando. Olha só. Se a sua passar do ponto no fogo ou ficar descansando muito tempo e acabar endurecendo mais do que isso, coloca uns segundos no micro-ondas, entre 30 segundos a 1 minuto no máximo, que ela vai amolecer novamente, tá? E aqui a gente já vai fazer a decoração do nosso bolo. É muito simples. Se você quiser só jogar a cobertura e ir passando a colher, pode também. Ou a gente vai fazendo a decoração assim, igual a gente fez no nosso bolo de amendoim, tá? Então, do mesmo jeito, pego a cobertura com a colher, vou colocando aqui, passando do lado. Vou fazer isso aqui com o bolo todo. Prontinho, já finalizamos aqui a decoração do nosso bolo. Agora aqui eu tenho pedaços de laranja. Pode usar laranja cristalizada ou somente a casca da laranja ou a laranja mesmo aqui para decorar, tá? Então eu coloco aqui a laranja, 2 pedacinhos aqui de laranja. Se quiser decorar com canela em pau, pode também fica bem bonito. E o nosso bolo quentão fica assim, olha só que coisa mais linda. Hoje lá no grupo do WhatsApp eu mando para você um vídeo cortando os nossos bolos para você ver como eles ficam maravilhosos por dentro. A textura da nossa massa, como ela fica extremamente fofinha, tá? De todos eles.